O que é importante para uma empresa? Margem ou faturamento? Margem, com certeza. Onde você tem muita margem. No seminovo, você acha? Mas não tem Não, você nem, acha não, tenho certeza. nem Sim. comparação. Tem nem comparação. Tem nem comparação. É muito maior. Muito maior. Tributa menos ou porque você acha negócios melhores? O que tu pensa? Você acha negócios melhores, você vai fazendo troca, você vai ficando melhor, né? Então a margem é muito melhor. Mas existem ali uns problemas, né? Então você precisa comprar direito, você tem que ter certeza que essa guitarra, esse equipamento tem uma origem lícita, você precisa ter uma boa margem. Senão, cara, comprar guitarra usada para ter margem parecida com guitarra nova não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Compra da Loucura. equipe. Compra da equipe. Para que você vai comprar? Agora, o usado, ele tem que ter uma margem altíssima, senão não faz nenhum sentido, né? Porque você tem que dar garantia, você tem que garantir que aquele instrumento tá bom, você tem que regular esse instrumento, você tem que ter uma série de gastos ali com ele, né? Então, o usado, ele é um complemento, vamos falar assim, né? Deveria ser um complemento aí para vocês também, porque ele traz bastante margem, mas ele tem mais risco. Porque qual que é o risco que você tem com o novo? É zero. É praticamente zero. Né? O risco de não Praticamente, né? vender, né? Mas é zero. Por exemplo, se você pegou essa Cosmic Shadow, vendeu pro Thales, chegou lá, a guitarra tá com um headstock rachado, por exemplo. O que você faz? Liga para a equipe, Você a assistência está ali. reembolsa Sim. o Thales, pede o dinheiro de volta para a equipe. Acabou. Uhum. Tem que fazer, né? Agora, se é usada, Não você vai tem? reembolsar o Thales e você vai ficar com prejuízo. E Certo. aí você não vai conseguir vender. Não pelo preço que você vendeu, porque uma guitarra reparada, por exemplo, eu não vendo guitarra reparada de jeito nenhum. Guitarra reparada, repintada, esse tipo de coisa, eu não vendo de jeito nenhum, eu não ponho aqui. Ah, eu tenho uma guitarra aqui que tá muito legal, quebrou de jeito nenhum, cara. Ah, repintaram, não coloco aqui de hipótese alguma. Por quê? É ruim repintar o instrumento? Não, não é, mas eu não quero, porque senão o cara começa a perguntar, mas e essa? Essa é pintada? Repintada? Sim, Não, não é. sim. Nenhuma é. Então, nenhuma. O padrão é nenhuma, né? Então, você tem alguns problemas, falsificações. Você nunca vai comprar uma guitarra da equipe falsificada. Você nunca vai comprar uma guitarra da Royal falsificada. Mas tem cara que. Meu, já aconteceu comigo, né? De cliente fazer rolo de guitarra cara, mandar pra mim uma guitarra que a gente abriu e falou, cara, isso aqui não é a guitarra que você tá falando. Aconteceu uma vez com uma Fender, né? O cliente falou assim: como não é a guitarra? Cara, isso aqui não é Fender. E aí eu fiz um relatório pra ele com 20 páginas, mandei pra ele. Nossa, 20 páginas. 20 páginas, porque foram 20 pontos que a gente achou ali de falta de conformidade com o original. E aí o que aconteceu? É, ele pegou essa guitarra, devolveu pro cara que vendeu para ele. O cara que vendeu para ele era um comerciante de internet que mandou pro outro comerciante que tinha mandado para ele. Meu Deus. Veio das trevas E a a- guitarra. é. E esse cara que vendeu para esse que vendeu pro cliente, pegou a guitarra de volta, no dia seguinte ela estava no Mercado Livre. No dia seguinte ela estava no Mercado Livre. Eu acho um pouco mau caráter isso da parte do Tava comerciante. no Mercado Livre. Então, o que que acontece? Alguém comprou essa guitarra falsificada, pagou 10, 15 mil reais nessa guitarra falsificada. E tá com ela até hoje. Se algum dia ele passar lá na Detone Boutique pra regular, a gente vai falar, cara, vai falar não. Se ele perguntar, né? Essa guitarra é falsificada. Ah, eu tenho uma Fender aqui. Não, você não tem a Fender, você tem uma SX. Você tem uma Caraca, SX que tem o logo da Fender. É outra coisa. caraca. Então, nossa, tem um monte de problema que pode acontecer no usado. Então você tem que estar preparado para isso, né? Para conversar com as pessoas, identificar. Porque o que acontece? O cliente, cara, eu sempre falo isso: o cliente não precisa saber nada, mas você precisa saber tudo.
Você precisa saber tudo da guitarra que você está vendendo. Você precisa saber tudo da guitarra que você está pegando. O cliente não precisa saber nada. Se ela for falsificada, você está pegando, você tem que avisar o cara. Cara, essa guitarra não dá para pegar, é falsificada. Essa guitarra tem um reparo no headstock. Essa guitarra não está com a captação original. Então tem muito mais trabalho no produto usado. Muito mais. Mas tem muito mais margem. Então, nem sempre é fácil trabalhar com usado. Muito pelo contrário, é mais difícil. Mas também tem a contrapartida de mais margem, né? Você vai ter que trabalhar muito mais, você vai ter que criar muito mais coisas e tudo mais. Porque assim, por exemplo, você comprou umas guitarras aí da equipe, você vendeu, você fala, pô, essas guitarras eu sei que elas vendem. Você vai lá e compra de novo. Você vendeu as usadas, cara, você não consegue ter igual de novo. Não consegue. Não tem um lugar mágico especial que você chega lá, quero 3 Gibson 2012, quero isso aqui. Não tem, não existe isso. Então é mais difícil nesse sentido. Mas por que a gente ainda investe nisso? É porque o custo versus a margem ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Mas se a gente quiser automatizar 100%, aí você tem que esquecer isso aí. Aí não dá para usar. Entendi. Aí você não pode aceitar troca. Por exemplo, se você só está trabalhando com novo, você não pode aceitar troca. O que você vai fazer com o usado? Entendeu? Então, no nosso caso, a gente sempre foi uma empresa de usados que agora está vendendo novo. A gente sempre vendeu novo, mas sempre vendeu pouco. Agora que a gente está aumentando bastante a questão de equipamentos usados. Ou, desculpa, novos. Mas a gente sempre vendeu bastante usado. Mas daqui a pouco a gente vai começar a vender, vai automatizar o máximo possível e aí a gente não vai poder aceitar trocas, vai ter que mudar algumas coisas aí.